Existem descobertas que não deveriam ser feitas. Não porque sejam impossíveis. Não porque sejam inacreditáveis. Mas porque, quando vêm à tona, mudam para sempre a forma como enxergamos o mundo. Essa é uma dessas histórias. Tudo começou de maneira banal. Um prédio público antigo seria reformado. Arquivos seriam transferidos. Caixas seriam descartadas. Um procedimento comum, burocrático, sem qualquer expectativa de que algo relevante pudesse surgir dali. Mas surgiu. Entre pastas mofadas, relatórios amarelados e documentos que jamais haviam sido digitalizados, havia uma caixa lacrada com fita antiga. Sem etiqueta oficial. Sem registro no inventário. Apenas um número escrito à mão. Foi aberta por curiosidade. Dentro, havia um conjunto de relatórios que não deveriam existir. O caso oficialmente encerrado dizia uma coisa. Os documentos dentro da caixa diziam outra. A versão pública afirmava que se tratava de um crime isolado. Um ato impulsivo. Um suspeito preso. Processo concluído. Justiça feita. Mas os arquivos revelavam inconsistências gritantes. Datas que não batiam. Depoimentos ausentes. Fotografias que nunca apareceram no processo formal. Alguém havia removido partes da verdade. E o que ficou escondido era perturbador demais para ser ignorado. Os relatórios originais descreviam algo muito maior que um crime individual. Havia indícios de repetição. Padrões. Conexões entre vítimas que jamais foram mencionadas oficialmente. As vítimas não eram aleatórias. Elas tinham algo em comum. E esse detalhe foi cuidadosamente apagado. Quando os documentos foram analisados por um grupo independente, perceberam que a investigação inicial havia seguido um rumo completamente diferente antes de ser abruptamente redirecionada. O investigador principal pediu afastamento poucos meses depois. Outro assumiu e concluiu o caso rapidamente. Sem aprofundar. Sem questionar. Sem confrontar as inconsistências. O mais assustador não era o crime em si. Era a decisão de interromper a verdade. As vítimas envolvidas nunca souberam que havia mais. As famílias aceitaram a narrativa oficial. Choraram. Tentaram seguir em frente. Mas a realidade era outra. E quando os documentos começaram a circular internamente, o desconforto foi imediato. Houve tentativas de classificar os arquivos como irrelevantes. Alegaram erro administrativo. Disseram que se tratava de material preliminar descartado por falta de fundamento. Mas havia assinaturas. Havia laudos técnicos. Havia registros de reuniões internas discutindo o impacto político caso aquelas informações viessem a público. Esse era o ponto central. Não era apenas um erro. Era risco. O que eles encontraram comprometia não apenas indivíduos, mas estruturas. E estruturas não gostam de ser abaladas. Uma comissão foi formada para revisar o material. Oficialmente, tratava-se de transparência. Extraoficialmente, tratava-se de contenção de danos. Enquanto isso, um jornalista teve acesso parcial aos arquivos. Ele percebeu rapidamente que estava diante de algo muito maior que uma falha processual. Os documentos apontavam para uma sequência de ocorrências semelhantes em diferentes regiões, todas encerradas de maneira parecida. Rápida demais. Limpa demais. Sem aprofundamento. Havia um padrão de arquivamento. E um padrão de silêncio. O jornalista começou a entrevistar familiares das vítimas. Nenhum deles sabia da existência de linhas investigativas alternativas. Nenhum deles foi informado sobre suspeitos adicionais que haviam sido inicialmente considerados. Nenhum deles soube que certas provas foram descartadas antes mesmo de serem analisadas completamente. A reação foi devastadora. Porque a dor de perder alguém já é insuportável. Mas descobrir que a verdade foi manipulada adiciona uma camada de traição impossível de processar. Um dos familiares disse algo que ecoou em todos os depoimentos seguintes. Eu enterrei meu filho acreditando que sabia o que tinha acontecido. Agora eu não sei mais nada. E essa é a crueldade da verdade tardia.
Ela não apenas revela. Ela desestabiliza memórias. Reescreve histórias. Transforma lembranças em dúvidas. A investigação independente avançou. Os arquivos continham registros internos de reuniões onde foi discutido o impacto institucional, caso determinadas conexões fossem reconhecidas oficialmente. Palavras como contenção, exposição desnecessária e risco sistêmico apareciam repetidamente. Em nenhum momento a prioridade era justiça plena. Era controle. Quando confrontados, alguns ex-funcionários alegaram pressão superior. Outros disseram que seguiram ordens. Poucos assumiram responsabilidade. Mas todos sabiam que algo havia sido interrompido. E o que havia sido interrompido era a busca completa pela verdade. O mais perturbador veio depois. Entre os documentos havia um relatório psicológico de uma testemunha-chave que nunca chegou a depor formalmente. O relatório indicava medo extremo. A testemunha alegava ter sido advertida a não insistir. O depoimento foi considerado inconsistente e descartado. Anos depois, aquela testemunha confirmou que recebeu visitas não oficiais recomendando o silêncio. Isso muda tudo. Porque quando o silêncio deixa de ser espontâneo e passa a ser induzido, não estamos falando de omissão. Estamos falando de supressão. O caso ganhou atenção pública. Mas a narrativa oficial continuava resistente. Admitir a manipulação exigiria reconhecer falhas profundas. E reconhecer falhas profundas exige consequências. Consequências que poucos estavam dispostos a enfrentar. Enquanto isso, as famílias viviam uma nova fase de sofrimento. Algumas pediam que os arquivos fossem completamente divulgados. Outras diziam que preferiam não saber mais. Porque descobrir que a dor foi prolongada por decisão humana é quase pior que o próprio crime. A comissão finalmente divulgou um relatório parcial. Reconheceu inconsistências procedimentais. Recomendou revisão de protocolos. Mas evitou palavras como encobrimento. Evitou termos como interferência. E, principalmente, evitou nomes. Foi uma admissão controlada. Mas não completa. E a verdade inteira ainda permanecia espalhada em papéis que poucos tinham coragem de expor integralmente. O jornalista publicou uma série de reportagens detalhando o conteúdo dos arquivos. As reações foram intensas. Houve apoio. Houve revolta. Houve tentativas de desacreditá-lo. Mas uma coisa era inegável. O que foi encontrado era cruel demais para ter sido ignorado. Porque mostrava que, em determinado momento, alguém olhou para evidências claras e decidiu que revelá-las causaria mais problemas do que escondê-las. E essa decisão mudou vidas. Talvez para sempre. O caso ainda está tecnicamente aberto. Mas a confiança foi quebrada. E confiança, uma vez quebrada, raramente é reconstruída por completo. Essa história não é apenas sobre um crime. É sobre o que acontece quando a verdade se torna inconveniente. Quando instituições escolhem estabilidade em vez de transparência. Quando o medo da repercussão pesa mais que o dever moral. E a pergunta final permanece. Quantas outras caixas ainda estão fechadas? Quantos arquivos ainda aguardam alguém disposto a enfrentar o que está lá dentro? Porque o problema não é apenas o que foi encontrado. É o fato de que tentaram enterrar. E, se tentaram, é porque sabiam exatamente quão devastador aquilo poderia ser. Se você tivesse acesso a um arquivo que pudesse mudar tudo o que acredita sobre justiça, você abriria? Ou deixaria fechado, preservando a ilusão de que tudo funciona como deveria? Essa é a escolha que poucos querem fazer. E essa é a realidade que muitos preferem não encarar. Porque algumas verdades não apenas revelam o passado. Elas expõem o presente. E isso pode ser ainda mais assustador.